Olá, que tal a gente mergulhar hoje na sabedoria antiga para encontrar algumas ferramentas? Ferramentas que nos ajudem a lidar com os desafios do nosso mundo moderno, sabe? A ideia aqui é buscar um caminho para uma vida com mais foco, com mais propósito, e para isso a gente vai usar lições de filósofos que já pensavam sobre isso, há séculos. Sabe aquela sensação de que a vida está passando num piscar de olhos? E que a gente está sempre no meio de um turbilhão de distrações? Pois é. Se você se sente assim, saiba que essa preocupação não é de hoje não, hein? A filosofia antiga já lidava com essa mesmíssima questão. E o mais incrível é que as respostas daquela época continuam super atuais. Vamos começar, então, pelo primeiro grande desafio, a consciência de que nosso tempo é finito. A questão não é só saber que o tempo é limitado, mas entender como a forma que a gente encara essa verdade acaba moldando tudo o que fazemos no nosso presente. Mas olha, essa corrida contra o tempo é mais sutil do que parece. A fonte aqui aponta que não perdemos só os anos de vida, a gente perde também a clareza mental. Nossa capacidade de pensar com precisão pode diminuir bem antes do fim, o que faz cada momento, cada instante presente ser duplamente valioso. É como se a gente corresse contra dois relógios ao mesmo tempo, o da vida e o da nossa própria lucidez. E essa citação, nossa, ela traz uma perspectiva completamente nova, né? Em vez da gente ver a morte como um fim trágico, aterrorizante, ela é mostrada como uma transição supernatural. É como o desembarque depois de uma longa jornada. É um convite para a gente aceitar o ciclo da vida com mais serenidade, em vez de ficar lutando contra ele com medo. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, o medo da morte paralisa, faz a gente desperdiçar o presente. Do outro, a consciência dela pode ser a nossa maior aliada. A filosofia estoica ensina exatamente isso, usar a certeza da finitude como um combustível, sabe? Ela nos empurra para viver com senso de urgência, com propósito, valorizando agora como a única coisa que a gente realmente tem. Bom, isso nos leva direto para o segundo desafio, a distração. E não é só a distração do celular, das notificações. É aquela distração mais profunda, que acontece quando a gente foca tanto, mas tanto na vida dos outros, que acaba esquecendo de olhar para a nossa própria bússola interna. A ideia aqui é bem direta. Pensa só, cada minuto que a gente gasta especulando, imaginando o que os outros estão fazendo, pensando ou planejando, é um minuto que a gente rouba da nossa própria jornada. É uma energia super preciosa que a gente desvia do que realmente importa, o nosso desenvolvimento, para algo que, no fim das contas, está totalmente fora do nosso controle. Para resolver isso, a fonte propõe um método bem prático, em 3 passos. O primeiro é: evite especular sobre os outros. Simples assim. É cortar a fonte da distração pela raiz. O segundo, direcione essa atenção que sobrou para dentro. Observe seus próprios princípios. E, por fim, o terceiro passo, cultive pensamentos mais simples, mais construtivos. É basicamente um treino para substituir todo aquele ruído externo por mais clareza interna. E essa citação faz a gente pensar numa coisa fundamental, né? Por que a gente busca tanto a aprovação de pessoas que muitas vezes nem estão em paz consigo mesmas? O verdadeiro valor não vem da validação de fora, de uma multidão inquieta. Vem de um alinhamento com os nossos próprios princípios, com o que a gente acredita. Certo, agora vamos para o terceiro problema, a insatisfação. Sabe aquela tendência que a gente tem de olhar para o mundo e só ver o que está errado, o que falta? Pois é. E com isso, a gente acaba ignorando a beleza que muitas vezes se esconde justamente na imperfeição das coisas. Olha que fantásticos esses exemplos. Eles mostram uma beleza que surge dos processos naturais. A rachadura no pão que está assando, um figo que amadurece tanto que até se abre. Nenhum deles está buscando ser perfeito. Mas a beleza deles vem exatamente de serem o que são. São falhas que, na verdade, só revelam o quanto eles são autênticos. A solução, então, não está em tentar consertar o mundo para que ele seja perfeito. Está em ajustar o nosso olhar. Se a gente desenvolve uma sensibilidade maior, uma percepção mais profunda, quase nada vai deixar de revelar um encanto próprio, singular. A beleza está na nossa percepção e não na perfeição do objeto. Ok, vamos para o quarto desafio, que é totalmente interno. A nossa luta constante com valores que entram em conflito. A gente é puxado para todo lado pelo desejo de ser elogiado, de ter mais dinheiro, de sentir prazer. E muitas vezes, esses impulsos acabam nos afastando daquilo que, lá no fundo, a gente sabe que é o certo a fazer. E para navegar nesse conflito todo, a filosofia nos oferece um conceito-chave, a reta razão. Tenta imaginar ela como uma bússola interna que nunca falha. Não importa o que a fama, o dinheiro ou o prazer do momento estejam sussurrando no nosso ouvido, essa bússola sempre aponta para o verdadeiro norte,
Agir com justiça, com coragem, com verdade. É o princípio que guia todas as outras virtudes. E o conselho para aplicar isso na vida é muito direto. Escolha o que é melhor, o que a sua reta razão está indicando e simplesmente se apegue a isso. A simplicidade aqui é tudo, não precisa complicar. É identificar o caminho certo e perseverar nele, ignorando os ruídos dos desejos que te puxam para outros lados. Certo. Agora, vamos juntar todas essas peças. Como é que esses princípios todos se conectam para criar um verdadeiro projeto para uma vida com mais significado? E aqui está o projeto final, o que conecta tudo o que a gente viu. É surpreendentemente simples, né? Focar no agora, agir sempre de acordo com a razão, ser benevolente com os outros e aceitar o que o destino traz. A promessa é que seguir esse caminho leva de fato a uma vida feliz. Essa é a promessa final e talvez a mais poderosa de todas. A felicidade que a gente constrói em cima desses pilares internos não é uma coisa frágil. Ela se torna um estado resiliente, algo que as circunstâncias de fora ou a opinião dos outros simplesmente não conseguem abalar. É como construir uma verdadeira fortaleza dentro de nós. E assim fica essa reflexão. A sabedoria antiga não está aí só para ser admirada de longe, mas para ser vivida, para ser colocada em prática. A questão que fica no ar é: qual desses princípios pode inspirar uma pequena mudança, algo que traga mais foco e contentamento para o nosso dia, hoje? Bom, essa resposta é uma jornada bem individual.